Quando nós falamos de batalha espiritual e de guerra espiritual e sobre esse assunto que nós temos falado, toda batalha exige que existam armas para se lutar nessa batalha. Toda batalha, você não vai apenas com as mãos, não é verdade? Pode até ser batalhas apenas corporais, mas a palavra de Deus diz que nós temos algumas armas que Deus disponibilizou nas nossas vidas para que nós pudéssemos lutar com essas armas também. Nós podemos ter a ajuda de armas espirituais. E não adianta a gente tentar fazer com que as armas carnais sobressaiam numa guerra ou numa batalha espiritual, porque Satanás, ele quer o domínio da nossa vida, da nossa alma. Qual o objetivo do diabo? Ele deseja que eu e você sejamos totalmente e integralmente dele. E ele vai começar a fazer o quê? Usando das armas que ele tem, que ele dispõe para atingir a nossa vida, para roubar a alegria, para roubar a fé, para roubar a disposição, para roubar a nossa vida de tudo aquilo que a gente possa pensar. Por isso, uma das armas poderosas de Deus que o Senhor disponibilizou está em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. São 3 textos que nós vamos ler. Hebreus é um texto do capítulo todo que ele explica, mas esse versículo específico, ele traz uma realidade ou uma verdade importante como princípio na guerra e na batalha espiritual. No versículo 14 do capítulo 1 de Hebreus diz: não somos todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Esse é o contexto que se fala aqui, fala sobre anjos de Deus, amém? Deus disponibilizou. Vamos agora para Salmos 34, versículo 7, só para que a gente possa estar calçando esses textos e essa verdade sobre a nossa vida. Salmos 34, 7, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora passei um pouquinho para frente, em Salmos 91, verso 11. Salmos 91, versículo 11, que diz assim: pois, a partir do verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois, veja bem, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Amém? São vários textos, nós temos outras aparições, outras situações onde anjos do Senhor entram até em contato, como é o caso de Enoque, como é o caso de outras situações na palavra de Deus, situações reais de atuações de anjos de Deus. Sabe, o misticismo diz que ele quer copiar as coisas de Deus. Então ele diz que você tem um anjo da guarda, e realmente tem. Não um anjo que você deve oração, não um anjo que você tem que acender vela. Segundo a palavra de Deus, quem você deve adoração é a Deus. Os anjos, eles estão aqui, estão neste lugar hoje. Há anjos aí do seu lado. Quando nós estamos nas nossas casas, quando nós vamos dormir, quando nós estamos assistindo TV, onde nós estivermos, existem anjos de Deus que o Senhor coloca. E há situações reais onde esses anjos nos ajudam e nos auxiliam. Eu lembro de uma situação que aconteceu com uma irmã conhecida nossa. Ela já até faleceu, ela era muito idosa. E há alguns anos atrás, ela estava na igreja, lá em Nova Odessa ainda, e ela veio compartilhar comigo no final do culto. E ela falou: olha, Deus é maravilhoso. Ela com a família dela foram viajar, e o carro não era tão novo. Então,
se eu me lembro, era uma caravana bem velha mesmo. Colocaram não sei quantas pessoas, quantas crianças, e ela e o esposo já de idade, e eles foram para o lugar. E o lugar era muito longe. E quando eles entraram na estrada de terra, quando eles entraram ali, eles já tinham percebido que havia uns 2 homens com outro carro que, onde eles iam, eles estavam juntos. Eles viravam, eles iam juntos, e eles começaram a ficar preocupados. Mas quando eles entraram na estrada de terra, que era uma chácara, um sítio onde eles iam, o carro parou. E quando o carro parou, aquele carro parou também. E aí ele veio bem devagar, eles começaram a ficar com medo. E começaram a orar: Deus, o que é isso? Não, esse carro. Então parou do lado, ao lado deles. E começou a fazer ameaças para eles. Para eles saírem do carro, que eles queriam tudo. E lá havia crianças, as crianças começaram a chorar. Todo mundo começou a ficar desesperado com as ameaças. E quando eles foram sair do carro para fazer algum mal ou roubar, a gente não sabe o que é. Lá na frente veio uma moto. E quando eles olharam na moto, e havia, naquela estrada de terra, eles acharam muito estranho. Havia uma moto com uma pessoa vestida de branco. E quando veio a moto, e ela começou a vir rápido, né? A vir rápido. E eles, quando viram aquilo, viu que aquela moto ia ajudar, eles entraram no carro correndo, irmãos. Deram marcha ré e saíram a toda velocidade. Nisso que eles saíram, a moto estava a uns 20, 30 metros já de distância, bem próximo assim. Quando eles saíram e eles olharam para trás, quando eles olharam para frente, não viram mais nada. Como a moto pode de 10, 15 metros desaparecer, irmão? Eles conseguiram ver uma pessoa forte, de branco, numa estrada de terra. Não que anjo tenha que ter cor, mas como desaparecer? Porque era um anjo de Deus que veio para auxiliar. E o anjo de Deus, por muitas vezes, nós não identificamos, mas ele atua nas nossas vidas, nos livrando de acidentes, nos livrando de situações. Muitas vezes, e como nós temos que fazer, irmãos? A palavra de Deus, nós temos que crer e orar. Se nós orarmos, nós podemos determinar no mundo espiritual a bênção de Deus sobre a nossa vida, como nós cantamos, que nós somos abençoados por Deus. E a fé deles clamarem naquele momento abriu no mundo espiritual sobre a vida deles uma bênção. Porque quando clamamos e oramos, os anjos de Deus vêm em resposta também. Às vezes você já teve situações assim. Talvez você tenha passado por isso. Uma outra situação que aconteceu também foi de um rapaz. Nós estávamos nessa mesma avenida, só que lá no fim. E um dia nós estávamos ensaiando o ministério de louvor e chegou um carro na frente, um carro bonito chegou assim na frente, parou. E o rapaz perguntou para das pessoas que estavam lá na frente da igreja: quem é o pastor da igreja? E o rapaz falou: o pastor Jessé. E ele começou a chorar dentro do carro e pediu para me chamar. Eu fui lá, não entendi nada que estava acontecendo. E eu cheguei no carro e falei: oi, tudo bem? Ele: entra aqui. Fomos até um escritório que a gente tinha ali, eu sentei com ele. E ele começou a me explicar o que estava acontecendo. Ele falou: olha, sabe o que aconteceu, pastor? Aconteceu que eu estava em casa, desesperado, com vontade de tirar minha vida. Eu fui criado na igreja, meu pai é pastor. Os pais vão na igreja, mas eu me desviei dos caminhos do Senhor. E quando eu estava lá desesperado, apareceu uma luz, um anjo de Deus, e falou: você vai em tal lugar aqui da cidade, nesta avenida, você vai lá e você vai procurar uma igreja. E você vai procurar o Jessé e vai conversar com ele. Ele não conhecia. Ele era de outra cidade, ele estava aqui a trabalho. Ele nem sabia o nome dessa avenida. E quando ele chegou, ele falou: um anjo de Deus falou comigo. Feche os teus olhos agora. Sabe como aquele rapaz? Eu queria que Deus tenha uma palavra para você.